A gente tem um painel bastante interessante. Esse é um painel que, obviamente, o tema é um pouco mais particular às empresas de exploração e produção, mas eu acho que traz um componente, alguns componentes que são transversais à indústria como um todo. Em especial, né, essa voracidade dos fiscos federal, mas, no caso do Rio de Janeiro, essa insistência do fisco estadual em capturar alguma receita oriunda dessa nossa indústria do petróleo e do gás. Portanto, a gente tem esse painel que discute uma ideia, e eu acho que, ao longo desse painel, a gente vai entender por que essa ideia não se transformou em uma ação governamental ou auto de infração, uma cobrança efetiva, mas, mais uma vez, estivemos próximos a isso e com muita eficiência, essa questão conseguiu ser contornada, que era uma ideia de se tributar indiretamente a produção de petróleo nos contratos de partilha de produção. Esse é o pano de fundo, né? Temos aqui a presença do Olavo, que é membro do escritório, tem uma característica especial, ele teve, né, esses anos anteriores na figura de consultor jurídico da PPSA e conhece isso como ninguém, né? E no âmbito da Procuradoria, quando essas ideias foram germinadas, né, concebidas e entraram em estágio de evolução, até alguns pronunciamentos da PPSA e observações que supostamente teriam sido dele são aventadas na formulação dessas ideias. Portanto, ninguém melhor do que ele, juntamente ao Fábio, para discutir esse assunto conosco. Fábio, vou tomar a liberdade aqui de ler o seu pequeno currículo, porque eu acho que, em primeiro lugar, agradecendo a você pela presença, traz essa contribuição para todos nós. Fábio é o Country Tax Manager, a gente adora esses nomes em inglês, né? Na Shell, é advogado, professor com especialização, meu alter ego acadêmico, em Direito Regulatório e Tributário, autor de trabalhos diversos, livros, periódicos, um palestrante frequente em órgãos e fóruns atinentes à indústria do petróleo, normalmente na sua tributação. Foi agraciado com diversos prêmios, feitos acadêmicos, profissionais. Tem destaque como especialista tributário do ano, apontado pela revista britânica Corporate Livewire em 2020. É diretor tributário do ano pelo Confeb em 2021. Mas acho que, acima de todos esses atributos, Fábio é um protagonista na indústria, né? Como eu disse, o meu alter ego tributário, a gente conversa bastante, aprendo muito com ele, assim como aprendo com todos vocês. E, de novo, é uma alegria, uma honra tê-lo aí conosco. Vou passar a palavra para o doutor Olavo, que vai iniciar a apresentação. Alô, alô. Opa. Bom dia. O Ivan já fez aí minha apresentação, né? Eu aposentei, na verdade, da carreira de procurador federal. Passei 8 anos e meio na PPSA, alguns anos na ANP também, como subprocurador-geral, e fiz minha quarentena, né, na Procuradoria e, enfim, tive a graça aí de me juntar a essa equipe do Tawian Schecker. E eu estou há 1 ano lá, então eu sou um dos mais novos do escritório em tempo, né, em tempo de serviço. Em idade, eu já descobri que eu sou mais velho. Mas, enfim... Esse caso aí ele é realmente extremamente interessante. A gente teve a oportunidade de trabalhar, foi a exemplo do que aconteceu com a questão do Repetro, né? Que a Carolina, a Vânia e o Eduardo apresentaram agora há pouco. Acho que tem essa característica de unir a indústria, né? O IBP atuou muito nisso aí. A gente trabalhou em parecer com o IBP, a Shell com o Fábio, a Petrobras, enfim, as empresas, elas se uniram buscando ideias, buscando argumentos para combater
o entendimento que a PGE trouxe, né, através de um parecer. E eu vou começar aqui, na verdade, eu vou apresentar o problema, né, e depois a gente vai abrindo aqui a discussão. Isso aqui é um resumo, eu não sei até que ponto que isso aí está legível, mas é um resumo do parecer, tá? Trazendo ele aí para um ponto bem conciso. Então, eles alegam, eles atacam, basicamente, a forma como foi elaborada a Lei 12.351, a Lei da Partilha de Produção. Então, eles entendem aí que a lei, e usam literalmente isso, foi uma abusividade do Congresso Nacional de camuflar uma hipótese de incidência de ICMS na cadeia econômica da circulação de petróleo na Lei do Petróleo, na lei da Partilha de Produção, a 12.351. E onde residiria essa inconstitucionalidade? No artigo 2º, inciso 2, né, que é o que define o que é excedente em óleo, o que é custo em óleo, e o 3, o excedente em óleo, tudo se mistura. Enfim, o que eles colocam, em suma, é que não há aquisição originária do excedente em óleo da União. O excedente em óleo, todo o óleo produzido seria, num primeiro momento, apropriado originariamente pelo concessionário. Eles não trabalham mais na tese que essa apropriação é derivada, como trabalharam na Lei Noel e na nova Lei Noel. Eles admitem que é originária a apropriação dos contratados, né, ou dos concessionários, em geral, mas que o excedente em óleo da União, né, ou seja, essa parcela do óleo produzido, a parcela do óleo lucro, né, como se coloca internacionalmente, é o profit oil, que é dividida entre a União e os investidores, essa parcela não seria uma aquisição derivada, não seria uma aquisição originária por parte da União, seria uma aquisição derivada. E eles se baseiam numa interpretação do artigo 176 da Constituição Federal, que não é uma interpretação, na verdade, é uma leitura literal, né? E essa leitura, o artigo 176, no final do caput, ele assegura, e isso é muito importante, né, para todo o regime minerário do Brasil. Primeiro, ele separa, né, no começo do caput, ele separa a propriedade dos recursos naturais e minerais da propriedade do solo, né, o que já vem na nossa Constituição desde 1934, né, está bem claramente separada, e assegura a propriedade do produto da lavra ao concessionário, e usa o termo concessionário, assegura o produto da lavra. Então, eles partem disso, olha, todo o produto da lavra tem que ser do concessionário. Então, se há depois, se há uma parcela desse produto da lavra, né, de petróleo e gás, que vai para a União, isso é uma transferência, tá? Isso não é uma aquisição originária. Essa é a tese deles. Só que, evidentemente, né, qualquer texto legal, a gente acabou de ver as instruções normativas da Receita a respeito do repetro e tudo. O que dirá alguma coisa constitucional, você tem que ler integralmente, né? Tem que ler de uma forma integrada, né? Tem que ler integral e integradamente, né? Então, desconsidera, principalmente, né, no nosso ponto de vista, o parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição Federal, que ele traz para a União, isso com a redação já da emenda constitucional número 9, de 95. Né? Então, esse parágrafo 1º, ele faculta a União contratar empresas privadas ou estatais para o exercício das atividades arroladas nos incisos 1 a 4, que são as atividades monopolizadas, né? O monopólio ele existe, continua existindo, é o monopólio da atividade. Jamais pode ser confundido com o monopólio do petróleo. A gente pode até falar monopólio do petróleo, enfim, mas não há um monopólio do petróleo. O que existe, porque petróleo é coisa. Em relação à coisa, você não tem monopólio, você tem propriedade, a relação de propriedade, né? Mas, enfim, então, esse inciso 1 a 4, sendo que o primeiro é a exploração e produção, que é o que mais nos interessa aqui, são as atividades monopolizadas. Mas, então, voltando ao parágrafo 1º do 177, ele faculta a União contratar empresas estatais ou privadas para o exercício dessas atividades na forma da lei. Ora, se faculta a União contratar essas atividades, quer dizer que a União pode contratá-las ou exercê-las diretamente.
E se a União vai exercê-las diretamente, ela vai exercer, não tem como a União fazer alguma coisa. Né? Eu costumo brincar muito, o pessoal fazia muito. União, tá bom, pega aqui esse ofício aqui, vai lá, entrega, vai lá em Brasília e entrega para a União. Você não existe aí uma entidade despersonalizada, enfim. Então, a União ela tem que atuar ou desconcentradamente ou descentralizadamente, né? Através dos seus órgãos da administração direta ou através de empresas estatais, privadas, autarquias, enfim. E, nesse caso, especificamente, já adiantando um pouco, né, o que a gente entende claramente é que a União, no regime de partilha de produção, ela contrata as empresas para exercerem as atividades, mas, simultaneamente, ela executa o monopólio diretamente através de uma empresa, a PPSA, que é a Renata Resplante, que está ali, a consultora jurídica adjunta da PPSA, que tem essa tarefa de representar a União em algumas atividades relacionadas ao monopólio do petróleo. E aí vem, eles citam ali, essa parte é bastante curiosa, porque eles citam uma decisão em ADI, uma ADI recente agora, a ADI da Lei Noel, na verdade, que foi decidida agora em 2021, na Lei Noel e da nova Lei Noel, em que há uma transcrição de voto do ministro Toffoli, né, em que, na verdade, ele deixa claríssimo, e a gente vai ver um pouquinho à frente, que o contratado adquire uma parcela, originariamente, ele fala originariamente, uma parcela da produção, uma parcela do produto da lavra. E a outra parcela, evidentemente, é adquirida também originariamente pela União. Né? Não estou chegando nem aqui, né? Só para pegar o que... Tá. Então, eles insistem nessa necessidade de reinterpretar a Lei 12.351 e fazem isso, né, reinterpretam a Lei 12.351 em sentido contrário à literalidade dela. Mas, enfim, um exercício básico de hermenêutica, né, aquilo que você tem que ir além da interpretação literal, mas você não pode abandoná-la. Né, não pode imaginar que o legislador colocou aquilo ali querendo dizer o contrário. Você tem que ir além dela, evidentemente, mas você não pode abandoná-la. Então, aqui, no caso, na interpretação que eles fazem da 12.351, eles dizem coisas contrárias ao que o legislador diz. E, finalmente, usei o verbo instigar aqui, né? Instiga o fisco a proceder às autuações com base nessa compreensão que a lei é inconstitucional. Talvez avocando a si a tarefa de um órgão de controle de constitucionalidade. Isso é totalmente novo, Carolina. Eu nunca vi na minha vida, porque eu trabalhei na área pública há muitos anos e um princípio que se tem assim sempre em mente é da presunção de legalidade dos atos, né? Seja usado normalmente atos normativos. Ora, se não está questionado, sai um decreto do Executivo. Sai uma regulação da ANP. Se não há um questionamento, a princípio, aquilo ali é legal, é presunção de legalidade ou de legitimidade. Aqui abandona-se totalmente esse princípio, e essa parte, para mim, é a mais surpreendente de todos, porque até então é uma tese que está sendo defendida. Né? Uma tese, enfim, as pessoas são livres para defender a tese que entenderem por bem. Mas, quando vem essa parte, incita o fisco a já fazer autuações com base nessa interpretação, aí o negócio complica bastante. Né? Então, Ivan, aqui esse é mais ou menos o resumo aí do que a Procuradoria do Estado escreveu. Obrigado, Marco. Algumas observações. Em primeiro lugar, é espantoso, mas esse é um parecer elaborado no bojo da Procuradoria-Geral do Estado de ofício. Ou seja, fulano foi a um seminário lá para discutir questões federais, repartição de receita, deve ter acompanhado as sessões da Assembleia Legislativa, lá quando tinha lá uma comissão parlamentar de inquérito para discutir a arrecadação no Estado do Rio de Janeiro, voltou inspirado e falou assim, poxa, acho que descobri a lâmpada e, eureka, vou escrever esse parecer, que traz para a gente duas conclusões. A primeira é que, com algum nível de sofisticação verborrágica jurídica, se pode falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Isso aqui é um exemplo desse. Segundo, assim, um manejo
muito pobre da teoria constitucional. Basicamente, o que o Olavo falou, assim, ele pega o artigo da Constituição que diz que fica assegurado ao concessionário o produto da lavra e inverte o significado dessa expressão do Constituinte, dizendo como que se a Constituição estivesse dizendo que a propriedade será sempre do concessionário. E é a partir desse silogismo brilhante, fantástico, ele diz assim, se a propriedade é sempre do concessionário, o que eu tenho na partida de produção é a aquisição originária da propriedade pelo concessionário e depois uma tradição não dita que ele vai insinuar no parecer, que o caráter sinalagmático, ele usa essa expressão algumas vezes no parecer, está na contrapartida de entregar ao particular a possibilidade dele produzir petróleo. Quer dizer, e aqui a gente vai lembrar aqui de algumas lições, sem querer aprofundar demais a questão, mas os teóricos da hermenêutica dizem que o hermeneuta, o intérprete, tem que contemplar duas coisas no momento de fazer a sua operação intelectual, de entender um texto, e, no caso da interpretação jurídica, entender o texto jurídico. Ele fala o seguinte, e era o Gadamer que falava isso, você interpreta o texto jurídico olhando o horizonte, mas não de qualquer maneira. Eu tenho que olhar o horizonte de acordo com a tradição, ou seja, eu tenho que olhar o horizonte a partir daquilo que outros olhares já olharam e descreveram o horizonte. É assim que você forma a ideia sobre as coisas. E impressiona a maneira heróica e brava como esse cara inventa uma interpretação nunca dantes escutada em momento e lugar nenhum. É óbvio que isso é estarrecedor e trouxe muita preocupação para a indústria. Assim, e agora eu vou pedir ao Fábio que traga para a gente, quer dizer, essa experiência da percepção desse outro susto, que a gente tomou na indústria nesse ano, e como é que se estruturou a reação a isso. Eu acho que esse é o objetivo da nossa troca de experiência aqui e da nossa conversa. Fábio. Obrigado, Ivan. Primeiramente, agradecer ao escritório pelo convite. Sempre um prazer estar na companhia aqui do Ivan, do Olavo. Já estivemos juntos em outros painéis. Pelos motivos errados, a gente tem sempre motivo para discutir assuntos interessantes. E realmente esse é mais um assunto super interessante. Eu não tenho slide, vou falar do coração. Às vezes eu me apaixono quando eu falo do coração, então vou me controlar para não me exaltar muito. Mas é um assunto super apaixonante, de novo, pelos motivos errados. Acho que dá a oportunidade da gente discutir direito de uma forma mais pura, direito constitucional. Na verdade, isso aqui tem muito pouco de tributário, o tributário é só a consequência, então a gente está falando de direito regulatório puro, direito constitucional. E isso é apaixonante, eu adoro isso. Às vezes eu falo brincando que eu gosto tanto do meu trabalho que eu deveria pagar para trabalhar, é óbvio que eu estou brincando. Às vezes tem que esclarecer que eu estou brincando, senão daqui a pouco vão reduzir meu salário. Mas é muito gostoso a gente ter a chance de discutir esses assuntos, e alguns que assim, eles vão recebendo roupagens diferentes ao longo dos anos. Então, a primeira Lei Noel de 2003... A segunda lei nunca foi regulamentada e a exação nunca foi exigida. Depois, em 2013, 14, veio a Lei Noel 2. Finalmente, em 21, como o Olavo falou, o Supremo definiu a questão sobre a Lei Noel. E, usando a expressão do Ivan, veio agora esse parecer heróico. Ele realmente se vê um esforço interpretativo na construção. É interessante, até tem algum nível de intriga palaciana, como se a União Federal estivesse querendo excluir propositadamente o Estado do Rio de Janeiro de verbas que lhe seriam devidas, e por isso a inconstitucionalidade da lei da partilha no sistema, frente ao sistema constitucional, focando, como o Olavo disse, apenas na literalidade do artigo 176. E isso é muito bacana da gente discutir, mas a verdade é que é bacana no campo das ideias, no campo do que a gente se apaixona em fazer, mas do ponto de vista do investidor isso não é nada bacana, porque isso gera insegurança jurídica, isso gera custos adicionais enormes, Então, seja do ponto de vista dos departamentos jurídicos tributários das empresas, ou seja, do custo que isso tem com assessoria externa, acesso ao judiciário, incerteza, isso tem um custo também. A Lei Noel, a gente ficou quase 20 anos, com certeza. Se a primeira vez que ela apareceu foi em 2003 e o deslinde foi só em 2021,
Olha o tamanho da incerteza. E essa foi uma conta que qualquer pessoa que calcular o volume produzido no Brasil versus a alíquota vai chegar à conclusão que é uma conta muito alta. Então, conviver com isso é muito ruim. E é ruim para todos nós, porque isso afasta investimento. Na hora que a empresa decide onde vai alocar o seu capital, a geologia do Brasil é super interessante, talvez única em alguns sentidos, mas, no final das contas, a estabilidade jurídica ela é avaliada também. Então, não é só a geologia que vai atrair o capital. Na verdade, a geologia, a gente está competindo com outras fronteiras. Namíbia tem saído como uma fronteira, o México, uns anos atrás, saiu como uma potencial fronteira, margem equatorial, né, os nossos vizinhos já estão produzindo ali nessa área. Então, o Brasil tem concorrência. E é verdade que, quando da decisão da alocação do capital, isso tudo é levado em consideração. Do ponto de vista do Estado brasileiro, e assim mais amplo, né, da longevidade da indústria, e não só de uma sanha arrecadatória imediata, a indústria é super relevante. A gente está falando de 15% do PIB industrial nacional, 40% do PIB industrial do Estado do Rio de Janeiro, 1/3 da arrecadação da Cefaz vem da indústria do petróleo, 80% da pauta de exportação do Estado do Rio de Janeiro é petróleo. Então, é super importante. A gente tem que eu acho que a gente deveria tratar a indústria com muito cuidado para que justamente a gente não afaste o capital. Mas, voltando um pouquinho para a história jurídica, eu não poderia concordar mais com o Olavo, e assim, de novo, vou voltar um pouco ao início da fala, é sempre bom estar com o Ivan, com quem já aprendi muito. O Ivan já era um decano quando eu comecei a aprender alguma coisa. Olavo, então, antes até, né, da carreira jurídica pública, tinha uma carreira geólogo, né? Geólogo na Petrobras. Então, assim, gente que é muito bacana e que é bom aprender. Eu lembro quando a gente discutiu o modelo do PSC em 2013, eu lembro do Olavo ali, a gente discutindo primeiro as minutas que iriam para a consulta pública e depois já falando dos contratos que a gente teria que executar em função da primeira rodada, né, de Libra. Então, é muito bom poder discutir isso. E eu concordo não tenho como discordar com o Olavo quando ele fala dessa harmonia ou da necessidade da leitura sistemática. Então, sim, não é só o artigo 176 que é relevante nisso, não é só a lei da partilha, é também o artigo 177, é o artigo 20 da Constituição, porque o artigo 20 é o primeiro a colocar ali que o que é da União é a jazida. Como o Olavo falou, o petróleo é bem. Então, se a gente for nessa linha de raciocínio, que eu acho que o Olavo já começou, o que a União, com seu monopólio, produzir da sua jazida, que, pelo artigo 20, cabe a si, é óbvio que é seu. Agora, existem situações, como 176, em que, no caso de concessão, o produto da lavra é do concessionário. E o STF reafirmou isso na ADIM da Lei Noel. Então, o produto da lavra é do concessionário. Quis dizer que tudo que sai da jazida é do concessionário? É óbvio que não. Por quê? A União continua sendo proprietária da jazida, continua sendo detentora do monopólio da atividade, e num modelo como o PSC, a partilha de produção, né, o Production Sharing Contract, num modelo como esse, os volumes que são produzidos, eles já são produzidos nas cotas partes dos atores interessados. Então, a União sai com seu excedente em óleo, os particulares saem com ali o que for contratado de cost oil, de profit oil. Isso tudo é muito bem definido, não só na lei de partilha, como no contrato de partilha, né? O contrato ali, o nível de detalhe que, se eu não me engano, o artigo 2º coloca, e depois o anexo 7º coloca também, quando a gente fala de custo em óleo, tudo que é devido ao particular, o nível de detalhe é enorme. Então, a gente não pode simplesmente esquecer tudo isso, olhar para um 176, pensar que o judiciário, via STF, disse que o produto da lavra é do concessionário, e logo, então, tudo é do concessionário, e tudo que for do concessionário, se algo for repassado para a União, aí se está diante, aí sim a parte tributária, né? Finalmente a gente chegou na parte tributária. Se for tudo do concessionário, contratado nesse caso, a parte que for repassada a título de excedente em óleo para a União, essa estaria sujeita ao ICMS, porque seria uma tradição.
não é o caso, né? Assim, eu gosto de pensar de forma simples e a gente até conversou rápido aqui, mas em outras ocasiões a gente já falou também. O Brasil não inventou o PSC. O PSC foi, pela primeira vez, apareceu na Indonésia na década de 60, e antes disso a Arábia Saudita já tinha algumas ideias para sair justamente do modelo de concessão, porque concedeu aos particulares no início dos anos 1900 diversos contratos e depois viu que a quantidade de óleo que tinha ali ela justificaria um outro tipo de contrato, sem fazer juízo de valor, se certo ou errado, mas começou a mudar esse tipo de contrato ao longo das décadas seguintes. Mas o PSC, como a gente vê hoje, ele saiu da Indonésia ali na década de 60. Então, o Brasil não inventou isso, e provavelmente a Indonésia não inventou isso, porque provavelmente a gente está falando de um tipo de contrato que é milenar. Se eu penso que o Ivan tem uma fazenda que ele não está usando, e ele fala, Fábio, tem uma fazenda aqui, tem uma terra que eu não estou utilizando muito, você tem interesse de arrendar? Tenho, Ivan, eu te pago um aluguel, aí te pago um arrendamento por essa terra. Tá bom, combinado é o seguinte, você me paga o aluguel e você faz o que você quiser. Se você produzir coisa ali, você plantar maçã, e plantar macieiras e colher maçã, é tudo seu. É o contrato de concessão. Agora, Fábio, tenho a minha fazenda, não tenho interesse de te arrendar, vou ficar com a minha terra, já tenho as macieiras, elas são muito boas, aliás, por isso que eu vou inventar um regime diferente, e a história do pré-sal foi essa, do pré-sal e depois do PSC, né? Porque o Estado brasileiro entendeu que o pré-sal ele tinha uma característica diferente, que se discutiu um modelo diferente, de novo, sem fazer juízos de valor, se certo ou errado, mas por conta dos volumes e do teórico baixo risco geológico, né, Olavo? O Estado brasileiro entendeu que um outro tipo de regime que fosse mais favorável à União deveria ser colocado em prática. Então, vamos voltar lá para as macieiras do Ivan. É por isso que eu falei teórico, a gente descobriu isso depois, né? Mas, voltando às macieiras do Ivan... ainda não se provou dessa forma. Então, voltando às macieiras do Ivan, né? O Ivan ele quer ficar com a terra dele, ele quer ficar com as macieiras dele, a macieira é dele, mas ele fala, estou sem tempo de colher. Fábio, você quer ir lá colher? Quero. Qual é o combinado? Tudo que você colher, você fica com metade, a outra metade você me dá. Aí eu pergunto, a metade que eu vou colher para o Ivan e entregar para ele, ela deixou de ser propriedade do Ivan em algum momento? É óbvio que não. Então, eu gosto de tentar, às vezes, simplificar a coisa, porque, de novo, a gente não está... Os regimes fiscais de petróleo se distinguem através dos respectivos contratos que os estruturam. E esses contratos se distinguem pelo nível de permissão que se dá ao particular em apropriar-se do recurso natural. E que você vai de uma escala de zero apropriação, que é o chamado contrato de serviço, ao de 100% de apropriação, que é o contrato de concessão. O que está in between, obviamente, é uma apropriação parcial, e se eu tenho apropriação parcial, remanesce como proprietário original aquele que concede a faculdade do petróleo se apropriar. Basilar. A sofisticação jurídica aqui, como eu disse, é nenhuma. Aliás, chega a ser quase divertido ler esse parecer e chegar nessa conclusão de que, com algum manejo da linguagem jurídica, se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto, em especial absurdos, né? Como esse aqui se pretendeu, com todo respeito. Assim, eu acho que é válido e legítimo querer atrair tributação para o Estado do Rio de Janeiro, melhorar o problema da nossa cidade, do nosso Estado. Mas o principal objetivo de trazer a discussão aqui, e a gente sabe que nem todos aqui estão em empresas de operação e produção de petróleo, é justamente, mais uma vez, ressaltar que tipo de vicissitude a gente encontra, que tipo de risco. Né? Todos aqui trabalham na área tributária ou financeira de companhias ou de petróleo ou que prestam serviço e estão inseridas nessa indústria. E todos, né, diariamente, cotidianamente, observam a ordem de grandeza dos valores com os quais nós manipulamos, convivemos e a quantidade de capital
que se investe nessa indústria e os fluxos financeiros que estão ali associados. Obviamente, isso desperta cobiça. E aí, Fábio, tem um livro chamado Petroleum Taxation, né, Sharing the Oil Wealth. Esse é um livro clássico para quem quiser um dia aprofundar um pouquinho mais. Essa cobiça, esse maná dos deuses, está relatado lá, é a professora, a Carol, você até falou que já esteve com ela. Assim, esse tipo de problema existe em qualquer lugar do mundo, né? Quer dizer, tem problemas regionais contra o problema central, aquele que tem a produção e que é afetado pela produção e pelos, aspas, malefícios da produção, ele quer receber mais do que o poder central, que está lá na capital, só sugando a riqueza, né? Todo mundo se interessa e quer tirar um pedaço desse negócio. Agora, mais uma vez, exemplificar e trazer isso aqui à discussão, e eu acho que esse ano a gente tem 2 aprendizados desta natureza, e a maneira como nós, né, parceiros da indústria, operadores da indústria, interlocutores da indústria, em qualquer posição, pode ser o contador, o advogado, o tax manager, o CFO, o presidente, mas eu acho que a gente precisa ter essa consciência, né, aproveitar o lado bom da gente viver na democracia, porque isso aí faz parte da democracia, né? O Peter Haber, que é um professor alemão lá, muito citado pelo Gilmar, pelo ministro Gilmar, escreveu um livrinho da Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, nome pomposo, né? Bonito pra caramba. Mas, na verdade, o que ele diz é que a Constituição pode e deve ser interpretada por todos para que o debate seja frutífero e as cortes constitucionais, e o Gilmar só falava da Corte da Baviera, possa, no final, dizer quem tem razão sobre isso, né? Mas que não é um monopólio na interpretação, que todos participam, e que traz essa ansiedade, né, esse nervosismo para todos nós. Mas vamos aproveitar que a gente vive num ambiente em que esse tipo de fenômeno pode acontecer, ou seja, qualquer um pode dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto, para acionarmos os mecanismos de diálogo, obviamente, com seus interlocutores, com seus auxiliares, com seus advogados, com seus, enfim, representantes parlamentares, imediatamente. E por que a gente fala isso? E aqui eu vou pedir vênia, talvez sendo repetitivo, e vou pedir vênia também para ser jocoso, porque cachorro mordido de cobra tem medo de salsicha, Fábio. Assim, o que aconteceu com o Split, eu acho que a gente não pode esquecer. E eu faço questão de repetir isso. Essa história começou... Cadê o Eduardo Tedes? Estava lá, 2004... Né, Eduardo? 2004, 2003, 2004, aqueles autos de infração que pareciam absurdos, despretensiosos, né, uma ideiazinha formulada lá no posto fiscal de Macaé, que se transformou nesse negócio teratológico. E por que eu chamo a atenção? Porque quando em estados os interlocutores que eram relevantes para imediatamente se posicionar em relação àquele debate, aquele pequeno foguinho que se acendia num cerrado, né, extenso, mas em período de seca, e, portanto, com um potencial de queimar todo muito grande, as pessoas que tinham a faculdade de imediatamente despertar e iniciar esse debate de modo a encapsular o que se parecia ser um grande equívoco jurídico, adotaram a postura muito tímida, né? Não, isso é um problema de fulano, isso é um problema daquele prestador de serviço, isso aqui só vai atingir cicrano. E não entenderam algo que é absolutamente relevante na matéria tributária, que é a sistematicidade. Acho que o grande problema que a gente tem vivido aqui são essas decisões, opiniões erráticas, né? A gente acabou de ver ali o exemplo do Repetro, né? Como é que um grupo lá de fiscais que tem que olhar uma questão de regimes e aduaneiro, bota em xeque a estrutura de uma indústria toda e desrespeita aquilo que a própria administração já tinha dito. Aliás, todo esse movimento do Repetro é um chute no traseiro do artigo 146 do CTN, porque nem o passado eles permitiram, né? Assim, processo de importação já no seu meio, com milhões de dólares de investimento em capital já investidos, e a menor sensibilidade sobre o passado, né? Quer dizer, quando o 146 diz muito claramente que isso só pode afetar situações futuras. Então, é um pouco disso, Fábio. Assim, novamente, Olavo, agradecendo aí, eu acho que talvez vocês tenham mais comentários em relação a isso, mas é a grande lição que eu vislumbrei repetidamente nesse ano de 2023, em relação a esses nossos, né, pipocos tributários
que volta e meia nos acometem. Não, Ivan, só pegando a veia que você puxou sobre todos podem opinar ou interpretar a Constituição, né? Mas não me parece adequado que o Estado do Rio de Janeiro possa usar o poder de império para declarar a inconstitucionalidade de uma norma e, bem assim, exigir o ICMS. Nesse caso, eu acho que apenas o Judiciário poderia fazê-lo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que essa daí é a grande ameaça que restou lá, e eu não sei exatamente em que ponto está isso. Porque me parece que eles não desistiram da tese. E eles, como colocado, eles incitam, né, a Secretaria da Fazenda a autuar os detentores de direito, né? Mas, olha, a gente falou tanto sobre a questão da Constituição, que está havendo uma leitura monocular, né, só do artigo 176. Eu queria falar rapidamente assim, como que a gente enxerga, né, como é que a gente enxerga isso. Olha, nós temos 4 artigos, né, 5, aliás, um monte de dispositivo condensados em 4 artigos da Constituição que tratam de petróleo e gás natural. O artigo 20, os incisos 5 e 9, é a propriedade da União sobre os recursos naturais, sobre os recursos minerais. O artigo 20, que é de extrema importância, ele fala que os entes federativos eles vão ter o direito. A gente sempre fala da compensação financeira pela exploração dos entes federais. Isso aí todo mundo conhece. Mas está lá, participação nos resultados da exploração do petróleo e gás natural ou compensação financeira. A participação nos resultados da exploração é a participação no produto da lavra, é a apropriação do produto da lavra. Então, muito se questionou, né, da época quando foi implantado o regime de partilha de produção no Brasil, e acho que houve muitas críticas, eu, inclusive, era um crítico deles, né, só que eu acabei entrando, como você bem lembrou, lá em 2013, desde 2010 eu estava discutindo partilha de produção lá com o Ministério, enfim, pela ANP, mas acabei, olha, está aí, então vamos tentar fazer da melhor forma possível. Aí a gente tem hoje 23 contratos de partilha de produção no Brasil. Mas a fundamentação constitucional do regime de partilha, que foi muito debatido isso, até inconstitucional, não é? Está aí, ó. É a participação dos resultados da exploração do petróleo e gás natural. A União é um ente federado, então a União participa do resultado da lavra no regime de partilha. E aí vem o artigo 176, que é um artigo... O artigo 22 é só competência privativa da União para legislar. Competência privativa da União para legislar e também aí poderia acrescentar aí, né, e também a competência privativa do Judiciário para declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos, né? Mas, enfim. Aí vem o artigo 176, que é um artigo geral voltado para todos os recursos minerais, falar as jazidas em lavra ou não pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Perfeito. Mas aí o artigo 177, essa leitura integrada que tem que ser feita, o artigo 177, parágrafo 1º, como eu já citei, dá isso aí que o Alexandre de Moraes, lá no início dos anos 2000, chamou de monopólio de escolha. A União pode exercer o monopólio desta ou daquela forma, né? Então, a opção do legislador, e pegando carona no que o Ivan falou, do 0 a 100%, né? Ele pode permitir que os concessionários, aí, o concessionário de uma forma ampla, né, abrangendo aí os concessionários propriamente ditos, os contratados em regime de produção, a cessionária, no caso da Petrobras, na cessão onerosa. Então, integralmente, esses concessionários se apropriam do óleo, ou pode, na hipótese do regime de partilha de produção, consignar, né, no caso a União, a título de participação no resultado da exploração, um share, né, uma parcela lá do produto da lavra, e isso aí é o excedente óleo da União. Essa me parece uma interpretação adequada, uma interpretação que integra os diversos dispositivos constitucionais que tratam do assunto. E sempre assim, essas interpretações mais restritas, mais focadas num dispositivo, elas não resistem a algumas questões. Então, se a gente tem lá o artigo 177 dizendo que a União tem faculdade de contratar ou de exercer diretamente,
Se a União opta por exercer diretamente, digamos, a PPSA, uma outra empresa qualquer, fala, não, vai lá, vamos voltar ao monopólio aqui para essa e tal, já assim, tomara que não, mas, enfim, vamos pensar apenas por hipótese, se ela opta por exercer diretamente, sem participação de contratado, quem é que vai adquirir originariamente aquela produção? Não resiste a isso. Outra coisa, as unitizações envolvendo áreas não contratadas, em que não há contrato. Então, a União está lá representando, a PPSA representando a União nas áreas não contratadas e uma outra área em que engloba uma única jazida. Quem é que adquire originariamente a produção dessa porção do reservatório que está numa área não contratada? Ninguém. Enfim, não resiste a determinados questionamentos. E eu não vou nem avançar nos slides, mas acho que a gente já passou por tudo aqui, Ivan, mas eu queria só puxar aqui novamente essa questão do uso inadequado da hermenêutica. Do uso inadequado da hermenêutica. Então, o que me assusta aí na forma como a Procuradoria do Estado agiu é que ela usa inadequadamente duas vezes, em duas situações. Primeiro, ao analisar a Constituição, ela foca num único artigo. E vai pela literalidade dela, vai pela literalidade dele. E depois, quando vai avaliar a lei, a 12351, ela abandona totalmente a textualidade, e vai pelo caminho oposto ao que a lei coloca. Então, para mim, são dois equívocos hermenêuticos, né, da maior gravidade, que levam realmente a conclusões absurdas. Talvez um terceiro, Olavo, seja ter entendido equivocadamente o que você falou, né? Porque a primeira vez que eu li o parecer, tinha ali um slide que você apresentou, né? Enquanto consultor da PPSA. E eu acompanho há anos, e quando vi esse slide copiado no parecer, eu falei, eu acho que o Olavo não falou isso, nem falaria isso. Até perguntei depois, né? E a gente está aqui hoje, mas acho que não era a ideia. Ô, Fábio, até eu trouxe esse slide aí, mas acabou de apagar. Mas não tem problema. Na verdade, eles utilizaram esse slide, assim, talvez de uma forma um pouco capciosa, que eles citam lá, né, o consultor jurídico da PPSA, o consultor Olavo Mendes Davi, esse é o meu nome lá, muito orgulhoso de ser citado, não tem problema nenhum. Só que eles tentam colocar um contexto como se eu estivesse defendendo esse ponto de vista. Mas, na verdade, isso aí foi uma apresentação, se não me engano, no Seminário Jurídico Fiscal da 5ª rodada de licitações, que a gente fez um desenhozinho, enfim, um croquis, né? Aqui ele, né? Fez esse croquisinho aqui, aí tem lá pontos de partilha, aliás, ponto de medição, ponto de partilha, para trabalhar em cima de uma alteração que houve de Libra, né? que a própria lei e o contrato de Libra ela trouxe uma situação muito complexa, que era da aquisição originária da propriedade no ponto de partilha e não no ponto de medição. E nas discussões lá de Libra, e isso a experiência na PPSA foi muito interessante, porque a PPSA é o braço governamental que atua mais próximo da indústria. Né? Então, você tem uma oportunidade muito grande de interagir com a indústria. E eu acabei convencido que aquilo não funcionava. Então, a gente mudou lá, não foi nem na segunda, foi que essa discussão só veio, mudou na 4ª rodada, e na 5ª eu repeti, está lá, Pressal Brasil, 5ª rodada, para chamar a atenção que isso aqui mudou, e depois a própria PPSA fez, provocada pelos concessionários de Libra, ela fez uma evolução regulatória e adotou esse modelo que está no contrato da 4ª rodada para a Libra. Funciona assim. Então, eu estava explicando isso, não vou entrar no detalhe. Mas o slide anterior está lá dizendo, o slide anterior a esse croquis aqui, está dizendo, aquisição originária da propriedade no ponto de medição, alterado na 4ª rodada de partilha. Então, pelo contratado, o volume correspondente aos royalties, o volume correspondente ao custo em óleo e o volume correspondente à parcela do excedente em óleo que faz jus. E pela União, o volume correspondente à parcela do excedente em óleo a que ela faz jus. Quer dizer, exatamente o contrário do que eles estavam dizendo. Né? Então, obrigado por você se lembrar aí dessa questão. Tem outra passagem do parecer também que ele cita um órgão, não sei se é o TCU, que vai dizer que falta o supedâneo constitucional, um seminário qualquer desses onde também se pode falar qualquer coisa sobre qualquer coisa,
alguém do governo diz lá que existiria um problema de constitucionalidade, porque o contrato de partilha não teria a previsão constitucional, mas apenas o contrato da concessão. Mas o fato de alguém achar que eu pudesse ter uma explicitação do contrato de partilha no texto constitucional não faz do exercício da faculdade do Estado detentor do monopólio, que, diga-se de passagem, nunca acabou. Essa é uma coisa que a gente responde, é uma pergunta que a gente responde desde 1998, logo depois da criação da agência, do advento da lei, de que o petróleo, o monopólio brasileiro sobre o petróleo nunca acabou, ele foi flexibilizado. E flexibilizado, leia-se, na medida em que permitida a concessão particular. Como você falava, a opção do Estado é exercer diretamente o monopólio ou através de preposto contratado para efetuar e desenvolver a atividade. Então, assim, de novo, é um festival de horrores. Na verdade, por fim, e aqui para saudar os tributaristas, o parecer constrói a possibilidade de fazer tributação através de interpretação conforme a Constituição, porque a conclusão dele é o seguinte: como o petróleo é sempre do particular e nunca do Estado, na partilha é evidente, se pode presumir, por interpretação conforme deste artigo da Constituição, que a propriedade perpassa antes na figura do particular para depois ser trasladada à figura da PPSA, a partir desse momento e a partir do momento no qual ele constrói a tese de que esse seria o movimento de circulação de mercadoria e, portanto, a trasladação da propriedade de um ente para outro, a disparar a incidência do imposto sobre circulação de mercadoria. Assim como disse, e vou repetir, um show de horrores. Quer dizer, até porque desconsidera o CTN, que diz que você pode usar mecanismos de integração normativa, ou legislativa, ou jurídica, como analogia para uma série de fatores, menos para caracterizar a ocorrência fato gerador. Toda a discussão de planejamento tributário está montada, ou a discussão contra a teoria do anti-avoid está montada sobre esse argumento que você não poderia tributar por analogia. Se você não pode por analogia, moralmente, por mecanismo hermenêutico de construção de interpretação conforme, porque interpretar, como você disse, cada um interpreta da maneira como quer. E como eu dizia, no regime democrático, existirão desacordos. E desacordos aqui entendidos como diferença de opinião, mas elas deveriam ser, no mínimo, razoáveis, e não tão inovadoras assim, fazendo vibrar ou botando em xeque posições que são construídas de empresas muito, muito sérias, com volumes de capital muito grandes. Conviver com essa estabilidade é muito desconfortável. Até discordo de você, Fábio, assim, que o risco político jurídico é o último que o investidor de petróleo olha. Primeiro, ele vai até o inferno se tiver petróleo. Ele vai na Lua, ele vai no deserto, ele vai no meio da selva, ele vai no meio da guerra. Tendo petróleo, ele vai. Mas, evidentemente, se 2 lugares têm petróleo, ainda que sejam infernais ou silvícolas, ele vai preferir o de mais estabilidade. E aqui a gente tem um déficit de competitividade com outros lugares também abençoados. Hoje, o nosso grande competidor são os países ao norte aí da faixa equatorial, que estão, de modo exuberante, apresentando prospectos geológicos fascinantes, e a gente ainda aqui, muito timidamente, arregado sobre conceitos de direito ambiental que talvez pudessem ser olhados de uma maneira diferente, o que pode tirar o Brasil desse rally, vamos dizer assim, final, antes de uma transição energética absoluta, do qual a gente ainda precisa, e eu discutia isso ainda agora, para financiar a própria transição. A gente precisa do caixa gerado pelo hidrocarboneto para financiar a transição energética, para viver, talvez, aí 2150, um mundo diferente. Mas, enquanto isso, a gente ainda vai virar a chave do carro lá, vai parar no posto, não é verdade? Mais algum comentário dos senhores? Não vou agradecer aí a paciência, já que atentamos tanto aí contra o almoço. Carolina, depois, agora, eu almoço imediatamente, Muito obrigado, gente. Estamos encerrados aqui.